E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Esse vídeo está sendo gravado na noite de quarta-feira. Agora é 20h30, daqui a pouquinho começa o jogo do Palmeiras com o Botafogo. Vou tentar subir esse vídeo um pouco antes da meia-noite, vamos ver se dá certo, né? Hoje nós falaremos sobre duas caixas. Espero que o vídeo não fique muito longo. Nós temos aqui uma caixa Trident X, que é goma de mascar, né? Uma caixa com até que meio grande e pesada, provavelmente estava cheia de gomas de mascar. E uma outra menor, chamada gelatines, docile gelatines. O próprio nome entrega, né? Deve ser caixinhas de gelatina. E qual é o assunto de hoje? A gente abre a caixa e observa que tem vários livros. Hoje nós falaremos um pouco sobre livros sobre música, tentando unir duas paixões aqui do canal, que é livro e história da música, CDs, etc. Né? Se a gente pega e começa a pensar no que já foi escrito sobre música brasileira, música internacional, de autores brasileiros, a gente percebe a importância do Mário de Andrade, né, o modernista, que fez uma espécie de savana no Brasil afora, aí, conhecendo músicas de vários rincões, né, e transformando isso em texto, escrevendo livros sobre a música brasileira dos recantos mais perdidos aí, né? Tivemos aquela iniciativa do musicólogo Marcos Pereira, né, que até montou uma gravadora para gravar de fato e em loco as músicas brasileiras de diversos locais, diversas regiões do Brasil, o que resultou numa coleção de discos louvável, né? E claro, o trabalho árduo, incansável, um trabalho de formiguinha do grande José Ramos Tinhorão, né? O mais amado e odiado crítico musical dos anos 60 e 70. Ele juntava a crítica musical com a historiografia, porque ele é historiador também, né? Ele conheceu tudo de música portuguesa e tudo do nosso folclore musical. E foi um crítico meio feroz de uma espécie de americanização da música brasileira, né? Hoje os livros que eu vou mostrar não vão tão longe assim. São livros mais recentes que falam um pouco sobre rock, música internacional e outros aspectos da música pop, né? A gente começa mostrando esse livro aqui, que na verdade é um livro de literatura. Quem vai ficar com Morrissey? Olha só, vocês observam o desenho do vocalista do Smiths. Esse é um livro escrito pelo Leandro Leal, um autor brasileiro, jovem, né? Nasceu em 77, olha ele aqui. Mas isso, na verdade, não é um livro de música, e sim um romance. Aqui ele fala sobre um casal, e esse casal está se separando, e aquela velha história, quem vai ficar com os discos do Morrissey, né? E o cara vai, a cada capítulo, tecendo sua admiração pela banda inglesa, né? E vai costurando aqui uma história de amor, né? Eu ainda não li, mas eu sei do que se trata. Quem vai ficar com Morrissey, da editora Ideal, 2014. É um livro de literatura que tem o rock dos Smiths como pano de fundo. Aqui eu pergunto para vocês, se eu falar para vocês que existe um livro chamado Perdendo Minha Virgindade, você falaria para mim o quê? Ah, é um livro de sexo. Você chega na livraria e fala assim, você tem um livro chamado Perdendo Minha Virgindade? Aí a vendedora te aponta para a área de psicologia, de sexologia. Não. Na verdade, Perdendo Minha Virgindade é a biografia do Richard Branson. Quem é esse cara? Esse cara foi um chefão da gravadora Virgin Records. Lembrando que a Virgin Records ela tem uma espécie de nascimento, vamos colocar entre aspas assim,
quando ela decide lançar o álbum do Mike Oldfield, o Tubular Bells. Ninguém aguardava, ninguém esperava que um disco estranho como aquele fosse bater recordes de vendas. E aquele trabalho meio progressivo, meio new age, o termo acho que nem existia na época, levantou a gravadora. Aqui são as memórias do Richard Branson, misturando um pouco de história do rock, história do pop e um pouco de livro para economistas. Ele vai dando dicas de como acertar na profissão, no caso, vendedor de discos. Capa dura, uma sobrecapa, né? Um livro preto de capa dura com uma sobrecapa. Eu faço questão de ler aqui alguns títulos de capítulos, só para vocês se situarem do que eu estou falando. Veja só. Virgens em Negócios, 1967-1970. Provavelmente ele fala da gênese da gravadora Virgin Records. Depois nós temos assim, chama-se Tubular Bells, nunca ouvi nada igual. Um capítulo de mais de 11 páginas. Nevermind the Bollocks. Então ele trata do nascimento do punk. Os Filhos da Laker. Não sei quem é essa Laker. Um monte de coisa, gente. Eu não faria o mesmo por Madonna. Interessante. Aqui ele vai explicando as décadas, a montanha-russa que se tornou a Virgin Records, com discos de sucesso e álbuns de fracasso, né? O vai e vem dos modismos musicais e por que ele ficou tantos anos e se notabilizou como um grande homem de negócios, levantando uma gravadora desconhecida ao patamar dos grandes selos musicais. Para quem gosta de música, vai se divertir um pouco com o lado B de histórias que a gente não conhecia, né? Um livro que mais ou menos completa isso que eu estou falando é um livro um pouco mais novo. Esqueci de falar, peraí. Richard Branson, Perdendo Minha Virgindade, pertence à editora Cultura Editora Associados. Nossa, sinceramente, eu nunca ouvi falar nessa editora. E é um livro de 1998, publicado aqui no Brasil em 1999. Tá? Acho que existe esse livro sem a capa dura e sem essa luva, né? Eu peguei no sebo, esqueci o nome, aquele sebo que fica atrás do sebo do Messias, aquela ruinha, me foge o nome agora, tá? Foi R$30. Um livro interessante e mais recente chama-se Hitmakers, Como Nascem as Tendências. Esse aqui sim, um livro mais novo e que faz o leitor mergulhar e refletir sobre os caminhos da música popular, do rock e do pop, né? Na contracapa, a gente tem um texto que diz mais ou menos assim: nada viraliza. Se você acha que um filme, música ou aplicativo popular apareceu do nada e virou um sucesso no mundo e nos dias atuais, você não está prestando atenção. Aí ele vai falando, né, como funciona essa história do sucesso, entre aspas, né? O poder da exposição, a música do som, o poder da repetição, a mente criadora de mitos, o lado sombrio dos hits, o que as pessoas querem, a economia da profecia, o público do meu público. Gente, isso aqui, na verdade, é um livro quase de economia, porque ao mostrar os meandros da construção do ídolo, né, de como a indústria forja um novo nome, como os mitos e os ídolos aparecem e desaparecem, o autor aqui, o Derek Thompson, ele está mostrando mais do que a história da música pop atual, e sim um pouco de business. Como que funciona essa engrenagem, essa roleta russa que a gente chama de cultura pop, de show business, né? Eu acho que esse livro vai completar esse outro, né? Você lê primeiro a história da música pop e do rock dos anos 70, 80, e depois você vai para o século XXI,
onde ele fala até de aplicativos musicais. Provavelmente vai ter algum capítulo aqui falando do Spotify, né? Interessante. Aqui, um livro que não fala da história da música, mas é a própria história da música. É o livro chamado Vida, do Keith Richards, o guitarrista dos Rolling Stones. Aqui está ele, ó. Você conhece essa biografia, que já está acho que uns 10 anos no mercado, da editora Globo, escrito pelo James Fox. Esse James Fox pegou um monte de depoimentos, ele entrevistou o Keith Richards acho que durante anos, e foi colando as histórias, fazendo o guitarrista dos Stones confirmar ou modificar algumas histórias, e deu nesse calhamaço aqui de mais de 630 páginas, né? O nome dos capítulos são sensacionais. Brian, Anitta e eu. A Anitta, no caso, é a Anitta Pallenberg, né? Que foi namorada dos dois ao mesmo tempo, naquela loucura que era os anos 60, né? Ele fala do Ian Stewart, o início da banda no Mark Club em 63, né? Fala sobre o filho Marlon, fala sobre o envolvimento do Keith Richards com o reggae e um pouco também até com a magia negra, com a música haitiana, olha que coisa louca, né? Parece que os depoimentos e a história para no ano de 2006, mas é história para chuchu. A gente está falando aqui de um dos arquitetos do rock and roll, né? Que é o guitarrista dos Rolling Stones. Se você gosta de rock e gosta dos Stones, isso aqui é recomendadíssimo. Aqui eu tenho um livro que eu descobri por acaso, por causa do Facebook. É o livro da Alexandra Paioli, que depois virou minha colega de Face. A Alexandra Paioli, com esse livro, tem uma capa que remete ao Sex Pistols, olha só. Ela foi uma radialista de uma rádio lá de Amparo, interior de São Paulo. E o que ela fez? Ela foi guardando e anotando os projetos e os programas em que ela trabalhou ou ajudou a pôr no ar, né? O que não foram poucos. E aqui o interessante é que ela tem aqui um livro dividido por estilos musicais: blues, samba, black music, psicodelismo, progressivo, humor no rock, glam rock, etc, etc, onde ela coloca o que a rádio tocou, por que escolheram aquela música, e ela trava aqui um diálogo no livro todo com um rapaz chamado Adilson, que provavelmente é o outro radialista da Rádio de Amparo. Ela também era uma das radialistas. E eles vão conversando sobre a programação musical e, ao mesmo tempo, vão fazendo um recorte sobre a história da música. Lembrando que cada programa era dedicado a um estilo musical diferente. Descobri por acaso, achei legal, que a gente tem os selinhos da Prefeitura de Amparo, que é uma cidade do interior de São Paulo. Esse livro ele foi lançado. O nome do programa chamava Arquivo Pop, que é o nome do livro, né? Arquivo Pop. Eu não estou achando o ano que foi lançado isso. Orelha do Valdir Montanari, aquele cara que está sempre envolvido com rock progressivo. Isso aqui provavelmente é 2016, 2018. Tiragem 500 exemplares. Textos extraídos do programa Arquivo Pop, que vai ao ar pela Rádio Cultura FM de Amparo, no 102,9 MHz, e é produzido por Vitor Aleixo e Adriana Paioli, 2007, tá bom? Acho que compensa entrar no estante virtual e ir atrás disso aqui, porque é um texto mais leve, é um texto montado em forma de diálogos, e a gente lê isso com muito prazer. Aqui eu tenho um livro chamado Um Homem Chamado Maria, você sabe quem eu estou falando, é do jornalista, escritor e letrista Antônio Maria, né, que fez história no jornalismo brasileiro dos anos 50. É dele aquele bordão, aquela letra: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire, que a Maísa transforma, tirando Baudelaire da letra: ninguém me chama de meu amor, né?
Uma personalidade dos anos 50. Aqui a gente tem textos do Sérgio Augusto elogiando, né, o amigo jornalista. Samba Canção Cheio de Bossa. Olha só o nome do capítulo, né? Algumas fotos. Aqui, ele falando do envolvimento com a Bossa Nova, quando ele foi assistir o Sérgio Mendes, o Milton Banana, o João Gilberto e o Tom Jobim no Carnegie Hall nos Estados Unidos, né? O Antônio Maria foi uma espécie de eminência parda da música e do jornalismo dos anos 50. Embora ele não tenha aparecido muito, ele sempre esteve perto dos criadores, né? E aqui ele vai falando como que era o Copacabana Palace, né? A chegada da Vogue, da moda da Vogue, das revistas aqui no Brasil, a própria cantora Maísa, né? A Danusa Leão, e tudo que ele pôde ver um olhar aguçado de um jornalista interessado em cultura brasileira. Um Homem Chamado Maria é um livro do Joaquim Ferreira dos Santos, escritor e historiador. Foi lançado pela editora Objetiva. Olha aqui que foto bacana. Ele com os amigos, né? Ele em Pernambuco, né? E com a esposa. Você já ouviu esse nome, Antônio Maria? Muita fotografia. Olha ele aqui com Dorival Caymmi, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire. Isso aqui é uma frase que ficou famosa, né, na obra dele, né? Eu não estou achando o ano disso aqui. Vamos ver direitinho. Ah, sim. 2005, tá bom? Biografia. Aqui a gente tem Cliff Burton, a vida e a morte do baixista do Metallica. Olha só. Metallica na primeira fase, na primeira dentição do Metallica, que vai até mais ou menos o And Justice for All, né? Porque depois do álbum negro, o Black Album, o Metallica vira uma outra banda. O Metallica vira uma super banda, porque ele estoura na MTV, a banda muda de patamar porque começa a vender muito, né? Vira uma banda diferente, uma banda mais famosa. O Cliff Burton, ele era o contrabaixista do Metallica e teve uma morte besta, uma morte ridícula, porque ele estava junto com a banda bêbado dentro de um ônibus. O ônibus estava na Dinamarca, né? Andando por aquelas montanhas da Dinamarca, eles estavam em turnês, né? E parece, pelo que eu andei lendo, que eu não li esse livro ainda, mas eu li muita revista de rock. Diz que o Cliff Burton estava numa espécie de um mezanino, num segundo andar do ônibus, com a janela aberta, e ele, bebaço, desmaiado lá, deitado, dormindo no banco do ônibus. Quando de repente o ônibus faz uma curva muito acentuada e o corpo dele é ejetado para fora da janela. Olha que coisa. Ele foi catapultado para fora do ônibus por causa da janela aberta, pelo fato de estar inconsciente, não ter conseguido lutar contra esse tipo de coisa, né? Foi uma perda porque ele era um guitarrista, um contrabaixista muito talentoso e provavelmente a saída dele mudou, com certeza, o som do Metallica, né? Histórias do rock and roll. Ah, você quer saber a editora? Editora Gutenberg, também uma editora que eu nunca tinha ouvido falar. O autor é Joel McIver e o livro é de 2009. Você acha esse livro com uma certa facilidade, tá? Aqui um livro lindo, maravilhoso, chamado O Futuro da Saudade, o Novo Fado e os Novos Fadistas. Manuel Halpern. Prefácio de Rui Vieira Neri, editora Dom Quixote. Estou falando de um livro português sobre fado, né? Mas não é um fado qualquer, é um novo fado. É o fado que emerge da década de 90 do século passado e que reverbera até hoje, né? O Futuro da Saudade já é o mais completo levantamento publicado sobre a prática fadista em Portugal desde os anos 90. Ou seja,
de um período de pouco mais de uma década que de fato tem características muito próprias quando comparado ao fado de outras épocas, né? E aqui ele vai falando, o autor, Manuel Halpern, sobre a Mísia, Paulo Bragança, Cristina Branco, a Marisa. Eu tenho CDs da Mísia e da Marisa aqui, né? Do Antônio Chaim, etc, etc. Muito bacana, letras, discografias, tudo que não pode faltar num livro de história musical aqui. O porquê o fado foi lembrado por Hollywood e entrou em algumas trilhas sonoras, né? Muito interessante. Gente, isso aqui é o seguinte, a gente tem uma visão um pouco estereotipada do fado, porque quando a gente fala de fado, a gente lembra da Amália Rodrigues, da grande Amália Rodrigues. Mas o fado, com o passar das décadas, e nessa virada do século, ele se modernizou, né? Você conhece o Madre Deus, aquela banda maravilhosa, conhece a obra e alguma música da Teresa Salgueiro, mas o fado tem umas espécies de ramificações que vão além do violão e da voz, né? Se você mergulha na música portuguesa, você descobre outras características que a gente não está muito familiarizado, mas que faz parte desse estilo do novo fado, vamos colocar assim, né? Então aqui a gente tem um livro de história e que também funciona como mini biografias dos fadistas, tá bom? Editora Dom Quixote, vamos ver o ano disso. Esse livro eu comprei no Sebo do Messias, paguei R$ 25, 2004, tá bom? Já encaminhando para o último livro da primeira caixa, não sei se esse vídeo vai ficar grande. Ondas Tropicais, a biografia da primeira DJ do Brasil, a Sônia Abreu. Sônia Abreu, você já ouviu falar, é aquela DJ, aquela repórter que usava uma Kombi e transformava a Kombi numa rádio ambulante. Ela discotecava dentro da Kombi, o que fazia com que essa rádio itinerante levasse as músicas que ela escolhia, músicas raras, músicas diferentes, para locais que normalmente não ouviriam a música dela, né? Uma coisa muito interessante, né? Ela é considerada a primeira DJ feminina do Brasil com relevância, né? Esse é um livro da editora Matrix, de 2017. Tem participação do Alexandre de Mello e da Cláudia Seff. Cláudia Seff também já escreveu um outro livro de música chamado Todo DJ Já Sambou, também bem recomendado. Aqui, gente, é a vida da jornalista e discotecária e DJ, que vai falando desde da época do disco voador, disco voador não o OVNI, do local, né, da casa de shows, né? As primeiras coletâneas da Som Livre, da aparição do Big Boy, Festival de Águas Claras, que foi uma espécie de Woodstock brasileiro, e como ela, a força do reggae, né? O reggae começa a tocar bastante em São Paulo, no Rio, e como que ela sempre esteve perto de todos esses momentos, né? Conhecendo os protagonistas pessoalmente, né? E sempre lançando em primeira mão o que de mais importante havia na música brasileira, vamos dizer assim, tá? Sônia Abreu, ela morreu há pouco tempo, acho que uns 10 anos atrás, talvez. Vocês já ouviram falar nesse nome. Terminamos a primeira caixa. Sei que o vídeo pode parecer meio grande, mas vamos tentar abrir a segunda, porque essa segunda caixa ela é pequenininha e ela é levinha, tá? Ainda ficando no mesmo assunto, eu trago para vocês um livro recém-lançado, que é o livro do DJ Zé Pedro. Olha que interessante, a DJ Sônia Abreu e o DJ Zé Pedro. O DJ Zé Pedro lança um livro chamado Mela Cueca. Hoje está meio sexual, né, o nosso vídeo, né? Já falei do Perdendo a Virgindade, agora eu falo do Mela Cueca. As canções de amor que o mundo esqueceu. É editora Garota FM,
2023, primeira edição. Aqui, gente, o que a gente tem é o seguinte: um livro em formato almanaque. Olha aqui uns desenhos aqui de umas carinhas, olha só. Né? O que é isso aqui? Na verdade é um almanaque mesmo. É uma relação de músicas que ficou conhecido como Mela Cueca, que era o quê? Canções ultra românticas, baladas de amor, que não faltaram nas coletâneas de trilha sonora de novela, que povoaram os bailinhos da juventude de muita gente, né? E o DJ Zé Pedro, ele vai colocando, citando as músicas e fazendo alguns breves comentários. Por exemplo, Without You, do cantor Nilson, de 71. Canção feitas a partir de duas músicas incompletas. Aí ele vai falando, né, sobre o que ele sabe da música, né? When I Think of You, Leif Garrett, 78. O americano Leif Garrett começou sua carreira aos 5 anos de idade, e por aí fora, né? Tem desde canções conhecidas até outras desconhecidas. Kenny Rogers, Morris Albert, Andy Gibb, do Bee Gees, Dr. Hook e por aí afora. É um livro que não deixa também de ser um livro de memórias, porque ele é um DJ mais velho do que eu, ou seja, ele tem mais de 60 anos de idade, discotecou, tocou, comprou esses álbuns, né? Ele conhece um pouco da chamada canção ultrarromântica, as famosas Melas Cuecas, né? Introdução do Lulu Santos, explicando a importância dessas baladas, o papel importante que as primeiras trilhas sonoras da Som Livre desempenhou ao mostrar para o brasileiro um monte de música diferente, que as trilhas sonoras internacionais da Som Livre, das novelas da Globo, foi uma coisa de louco, né, gente? Assim, acertava na mosca, né? Vieram um pouquinho depois daqueles dois primeiros álbuns do Big Boy, né? E do Ademir, né? O DJ Ademir, que junto com o Big Boy mostra para nós, os brasileiros, um monte de banda e de músicas bonitas, né? Então nós temos aqui Garota FM 2023, Mela Cueca. Aqui uma mini biografia do paraibano Zé Ramalho. Zé Ramalho, um visionário no século XX. Luciane Alves. Um livro um pouquinho fininho. Ó. Esse livro eu paguei R$13. Editora Nova Era, 1997. Aqui, ela vai falando não só da vida e da obra do Zé Ramalho, mas um pouco desse esoterismo, desse messianismo que tentaram construir em volta da figura do cantor paraibano, né? Então, temos capítulos aqui com o nome dos álbuns do Zé Ramalho, como Força Verde, A Terceira Lâmina, Chão de Giz, nome de algumas músicas, né? Tem aqui Os Segredos de Sumé, e vai falando da Orquídea Negra, etc, etc. Vai falando sobre a obra do músico, mas também aquela questão meio esotérica da Paraíba ser um ponto que no passado foi um local de seres de outros planetas, né? Presença de culturas muito antigas, aquela história que o Daniken apresentou para o mundo em 68, né? Mas é interessante porque o Zé Ramalho está em atividade até hoje e é um nome muito importante na história da música brasileira, principalmente da música nordestina. Tenho mais algumas histórias sobre o Zé Ramalho, mas são histórias inconfessáveis que eu não posso falar porque eu não tenho certeza, né? Um cara que jura que conheceu ele, né? Contou algumas histórias de bastidores do Zé Ramalho na gravadora Continental. Se for verdade, é uma pena, né? É um lado B aí que pouca gente sabe. Mas, como eu não chequei a veracidade disso, eu guardei para mim, né? Zé Ramalho, um visionário no século XX. Luciane Alves, editora Nova Era. Aqui um livro bem interessante,
Ninguém é Mulher Impunemente, Vanusa, editora Madras. Vanusa acho que morreu recentemente. Aqui é uma biografia. João Henrique Schiller. A editora Madras é uma editora de livros esotéricos, mas aqui é um livro normal, é uma biografia da cantora. 1999. A Vanusa, vocês sabem, uma cantora que está na gavetinha da chamada música brega, esposa do cantor Antônio Marcos, se eu não estiver falando bobagem, né? E a discografia dela é uma gangorra. Os primeiros álbuns são maravilhosos. Reza a lenda que até o Black Sabbath copiou alguma coisa da Vanusa, né? Até hoje uma discussão que vai e volta por aí, né? Primeiros álbuns até com uma toada meio psicodélica. Depois, na década de 70, ela ainda continua gravando coisas boas. E na década de 80 acontece com ela o que aconteceu com 80% dos cantores da nossa MPB Jovem Guarda. Eles são ofuscados por causa do rock nacional e do Rock in Rio, né? Mas ela não desistiu, continuou gravando. Claro que ela tem discos mais fracos, né? Ela está muito... A voz e a imagem dela está muito colada à televisão, os programas de auditório, e à rádio AM, vamos dizer assim, né? O que pode emprestar para ela uma espécie de... ela é uma cantora brega, uma cantora que não subiu um patamar acima. Bobagem. A Vanusa sempre foi um nome muito importante na música brasileira, tá bom? Há seus detratores, né? Tem quem não goste, né? Aqui a gente tem um livro meio de história, meio de sociologia, chamado Skins, As Tribos do Mal. Olha só, fininho. Eu coloquei nessa caixa junto com os outros, porque a gente sabe que existe uma espécie de... Há um movimento no punk rock que eles abraçam o nazismo. Infelizmente, foi um casamento meio inevitável aí do punk com o nazismo. Porque o punk veio para chocar, veio para meio que agredir, né? Para derrubar. Foi um movimento iconoclasta. E nada mais iconoclasta do que falar sobre uma ideologia meio proibida, né? Muita fotografia, um pouquinho do movimento integralista brasileiro lá do Plínio de Arruda Sampaio, algumas fotos dos Sex Pistols, mas na verdade isso aqui é um livro de sociologia. Rebeldes e Conservadores, mandou um capítulo aqui, olha que foto curiosa, né? Atual editora, 11ª edição, 2006, tá? Os carecas brasileiros, a explosão do punk, punks conservadores, onde está Beethoven, muito interessante, tá? É bom a gente também ter esse lado político das músicas que a gente ouve e gosta, né? E gosta, né? Aqui um livro que vinha com um CD, eu acho que o CD eu coloquei... tá aqui, ó. Aqui a gente tem um livro chamado Aquela Canção, livro mais CDs. 12 contos para 12 músicas, Publifolha. E a Folha de São Paulo convoca 12 escritores, né? Milton Aton, que é Arroz de Festa. Temos aqui, se eu conseguir ler por causa do reflexo, Adriana Lisboa, Luiz Fernando Veríssimo, Glauco Matoso, Rodrigo Lacerda, Marçal Aquino, Moacir Scliar e outros por aí, escrevendo contos com um fundo musical. Como assim fundo musical? Contos que remetem a alguma coisa ligada à música, e depois aqui um CD encartado junto com o livro, que é um pupurri de músicas da história da música brasileira. Vai desde as marchinhas até os anos 90. A Folha de São Paulo tinha, na verdade a Publifolha, tinha essa curiosidade, essa vontade de fazer compilações, né? Aqui ela chamou bastante gente da até então nova geração da literatura brasileira. 2005, Publifolha. Se não me engano, acho que eu peguei isso aqui em alguma Bienal do Livro, em alguma oferta de alguma Bienal.
O livro estava zanzando por aqui. Até hoje eu não li com calma isso aqui. Mas é uma coletânea de contos. Aqui o último livro. Já terminamos. Esse vídeo está enorme, mais uma vez, porque eu decidi abrir 2 caixas. Trilha de Sonhos. Aventuras e Desventuras de uma Artista Popular. Ana Lúcia Polezi. Olha só, né? E aí você vai perguntar para mim, quem é Ana Lúcia Polezi? Ela é uma escritora, acho que mineira, que mistura um pouco de artes plásticas com música. E ela vai fazendo o que os outros escritores sempre fizeram, que é o quê? Falar da paixão dela com a música, né? Se eu não estiver falando besteira, é isso mesmo. Vamos ver se é isso. Ela fala muito de um tal de Alain Duarte, pioneirismo do Hermeto Pascoal, do Taiguara, do Mazzaropi, do Eduardo Araújo da Silvinha. É isso mesmo, são as memórias da Ana Lúcia Polezi do que ela viu, ouviu e se interessou. Tá? Esse vídeo está um longa-metragem, mas é porque eu decidi abrir as 2 caixas. 2. Uma montanha, 2 caixas cheias de livros sobre história da música, para a gente tentar se situar. Era o que tinha na caixa. E a intenção desse vídeo é tentar mostrar para você que gosta de algum estilo musical que existe alguma coisa para ser lido desse estilo que você gosta, né? De repente você não sabia da existência de algum desses livros e pode se interessar, né? Ou não, também não importa, tá? O vídeo está longo, o jogo do Palmeiras com o Botafogo já está rolando. Daqui a pouquinho eu subo esse vídeo e você consegue assisti-lo meio próximo das 11 da noite, da meia-noite, tá? Presente esse canal para alguém, vamos tentar fazer com que a gente termine o ano com 100 inscritos, tá bom? Agradeço mais uma vez a paciência de vocês. Fiquem com Deus.